as crianças. Te louvamos, Pai, te bendizemos, Senhor, por cada um dos pequeninos, Deus, que Tu tens trazido à Tua casa, Senhor. Sabemos que são preciosos para Ti, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, que Tu venha agir, Pai, nesse ministério infantil e na vida de cada uma das Tuas crianças, Senhor. Abençoa a Manuela, abençoa a Elise, abençoa a Helena, abençoa, Senhor, a Laura, a Esther, abençoa os jovens da Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a semente esteja sendo plantada, Pai. E sabemos, Pai, que no tempo certo, Senhor, ela irá florescer. Guarda e cuida, Senhor, dos Teus pequeninos, das professoras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Vai lá, filhota. Queria pedir que os irmãos abrissem lá em Filipenses, versículo 2, do 1 ao 9. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Amém? Falei até o 9, né? Vamos continuar então. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Lá em Marcos, Jesus também fala que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Já ouviram isso? Amém? Podem sentar, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, ó Deus, e te pedimos, Pai, que tu tome esse lugar, Senhor, porque para ti, ó Deus, é toda honra e toda glória, Pai, e nós amamos, Senhor, aprender de ti, Deus amado. Senhor, então,
Fala, Senhor, fala conosco, Pai. Me usa, Senhor, como vaso de honra em Tuas mãos, Pai amado, e que a Tua vontade seja feita, Senhor, que o Teu ensinamento seja passado, Pai, que possamos ser edificados, Deus, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo aqui, né, a questão da humildade. Considere os outros maiores do que você, superiores a você. E quem nos deu o melhor exemplo de humildade, senão o próprio Jesus, né? Que abriu mão da sua glória, que em obediência veio para cumprir a missão que o Pai lhe incumbiu. E se a gente para pensar, né, o que é a humildade lá no Antigo Testamento, a gente percebe que ela inclui inferioridade ou aflição. E é interessante como, né, esse entendimento ele é real, né? Como a gente percebe que ser humilde muitas vezes é se deixar ser pisado pelo outro, né? Você se abstém de alguma coisa, se recolhe a si mesmo, para que o outro seja exaltado. E foi isso que Jesus fez, não foi? Se recolheu, morreu, para que nós ganhássemos vida. Sabe, irmãos, isso não é qualquer coisa. Às vezes a gente acha que servir ao Senhor é fácil. Servir ao Senhor é vir a um culto, é cantar louvores. Mas servir ao Senhor, se portar de fato como Jesus veio para nos ensinar, não é fácil. Nós vemos aqui no Novo Testamento, humildade é uma qualidade pessoal de dependência de Deus. Olha que interessante quando a gente entende, né, que, na verdade, o senhorio é do Senhor nas nossas vidas. E que a verdadeira humildade não é simplesmente aquela que você mostra ao homem, mas a verdadeira humildade é aquela que você apresenta ao Senhor. Quando você diz, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu não sei fazer, eu não sei como fazer. E além disso, é o respeito pela outra pessoa. Então, você começa a desenvolver uma característica que não é do ser humano. Não é mais, desde o pecado original, né? O homem, ele foi degenerado. Ele perdeu a qualidade daquilo que ele era para ser. Ele deixou de ser o que ele era para ser, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Satanás o influenciou. E ele permitiu isso, né? Porque a culpa não foi de Satanás. A culpa, né, a responsabilidade aí é do homem. Ele permitiu. Satanás tentou e ele cedeu à tentação. Então aquilo que o Senhor tinha, o plano que ele tinha, a perfeição de Deus foi deturpada. Então o homem, a natureza humana perde a característica natural de ser naturalmente humilde, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus pelas próprias mãos do Pai. Deus soprou ali na sua narina o seu Santo Espírito. A Bíblia nos relata que o homem e a mulher, né, foram a coroa da sua criação. O ser humano, tudo já estava criado, tudo já estava pronto. E ele então coloca o homem ali. Olha, tudo isso é seu. Tudo isso é para o seu proveito. Governe. O que significa governar? Governar é tirar proveito? É o que o homem faz, né? Toda vez, ou na maioria das vezes, que ele tem o governo de alguma coisa, ele pensa em tirar benefício para ele. Por quê? Porque a humildade não está mais nele.
Agora ele pensa nele. Porque o que se tornou a natureza humana? Ela se tornou orgulhosa. A nossa natureza, ela é egoísta. O que o bebezinho é quando nasce? Quando nasce, não digo, né? Bom, o leitinho é dele, o soninho é dele, né? Tudo para ele. E a criança, ela se torna o quê? Egocêntrica. Ela é o centro de tudo, ela é o centro da atenção. E aí nós, né, com a educação, nós tentamos fazer com que ela aprenda a dividir as coisas. Então esse egocentrismo, ele é natural do ser humano. É para ele, né? Eu quero para mim. E o homem, então, né, deturpando a sua natureza em função do pecado, perde também a sua essência. E se torna, então, egoísta, se torna orgulhoso. Ao contrário de Jesus, a essência de Cristo é a humildade e o amor sacrificial pelo próximo. A característica, a essência de Jesus é a humildade. Ele não veio preocupado com ele. Vocês percebem Jesus em algum momento preocupado com ele? Em algum momento ele deixa de atender alguma coisa ou alguém preocupado com ele? Não, agora eu não posso. Não, agora é o meu almoço. Não, agora eu estou aqui numa reunião. Não, agora minha mãe... minha mãe e meus irmãos estão me chamando. Não, muito pelo contrário. Ele diz, quem é minha mãe e os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que conhecerem e obedecerem a minha palavra. Então ele não tinha tempo para parar com as suas causas pessoais. Ele tinha uma missão. E o que ele precisava era cumprir essa missão. É desse jeito que a gente faz com as coisas de Deus, não é? Irmãos, quem dera fosse. Quem dera nós também não tivéssemos as nossas prioridades acima de Jesus. Normalmente a gente diz, né? Até porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E a gente diz, não, em primeiro lugar as coisas de Deus. Para agradar a quem? O nosso ego? Para satisfazer a nós mesmos? Porque na verdade não é isso que nós temos feito. Nós não temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos deixado um tempo para Deus. Mas será que realmente é prioridade? Será que realmente, assim como Jesus, um amor sacrificial pelo próximo? É interessante a gente perceber, né? E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que de fato se dedicaram prioritariamente às coisas do Senhor. E nós podemos ver também o peso que elas carregavam. Porque existe um peso, irmãos. Às vezes, pelo trocadilho, né, se diz que a graça é de graça. Tem um preço, irmãos. Não é de graça, não. Existe um peso de renúncia. Existe um peso de priorizar a Jesus. E por que nós estamos falando isso hoje? Porque o Senhor confiou a nós a pregação do Evangelho. Ele confiou a cada um de nós levar as boas novas. E a gente às vezes não atenta para isso. O que é levar as boas novas? Às vezes a gente não atenta que esse lugar aqui não é o nosso lugar. Nós somos do reino, irmãos. E Satanás deturpou algo. Então nós precisamos nos conscientizar. Aquilo que era normal, porque o homem ele era espírito, alma e corpo. Era espírito, era contato direto com Deus. Deus o Pai, o Criador, ia ali e conversava. Até isso foi deturpado. O homem passou a ser corpo em primeiro lugar. Passou a ter alma. E alguns até esquecem que ele também tem espírito. Só que esse espírito é o que nos inquieta. Porque o espírito quer Deus. E quando o homem não dá vazão ao seu espírito, que era o que precisava estar em primeiro lugar sendo alimentado, essa inquietude faz com que o homem não se encontre.
E busque incessantemente por respostas. E vague por caminhos que infelizmente não levarão ao Pai. Porque a palavra de Deus diz, como nós bem sabemos, que Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Mas enfim, o Senhor entregou a nós essa missão. E o que nós temos feito com isso, irmãos? Temos nos calado, temos nos intimidado. O que Satanás quer é isso mesmo, nos calar. E enquanto nós tivermos medo da opinião do outro, medo do que pode acontecer, medo de como vamos ser tratados, nós só estamos agradando a Satanás. Porque existe algo a ser feito. E o que precisa ser feito é pregar o Evangelho. E nós vivemos, ainda vivemos num país que tem liberdade de credo e a palavra pode ser pregada. Porque aqui há liberdade de culto, há liberdade. Cada um pode professar a fé que quiser. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque todos podem professar a sua fé. E nós ainda podemos. Mas nós estamos vendo que isso também está querendo ser tirado de nós. Vocês têm percebido? Nos noticiários, com os acontecimentos, algumas leis que vão brotando devagarinho, impedindo uma pregação em público, impedindo que o outro seja importunado. Sabia que pregar a palavra agora é importunar o outro? Falar em praça pública. E aí o que vai acontecer se a Bíblia for tirada? Será que eu conheço a palavra e ela está impregnada no meu coração? Será que se me impedirem de ler a palavra, será que se nós tivermos que queimar a Bíblia, como em algum momento da história já foi real em algum país? Será que eu tenho base para continuar vivendo e pregando o Evangelho sem o papel? Ou sem o celular? Que aí você fala, o papel hoje em dia não, mas o celular, vocês acham que se eles tirarem a Bíblia de nós, eles vão deixar acessível na internet? Irmãos, guardem a palavra no coração. Inculquem, como disse o pastor, como Moisés dizia, inculquem. Porque se for tirada de nós, como vai ser o seu posicionamento? Qual vai ser a tua fé? Qualquer um que chegar perto de você falando qualquer coisa, você vai ceder? Nós precisamos, irmãos, ter autonomia na nossa caminhada com o Senhor. Porque a salvação ela é individual. O Senhor quer você mais de qualquer outra coisa. Porque Ele quer restaurar algo que foi destruído. Lá em Gênesis, lá no início. Que é a comunhão, que é a intimidade com você. Existe uma religião que ainda preserva o dia de sábado. Quando os judeus eram baseados na lei, existia sim esse dia de sábado. Esse dia de sábado era uma ordenança, um ensinamento para que o homem se voltasse para Deus, porque o homem estava distante de Deus. Por isso ele se perdeu lá no deserto, se perdeu lá no Egito. E precisou passar pelo deserto, E era uma passagem tão pequena e ele ficou lá 40 anos. Misericórdia, até uma geração inteira morrer e não entrar na terra prometida. A terra prometida, irmãos, é um lugar santo. A eternidade é lugar santo. Quanto tempo mais nós vamos querer murmurar e rodear sem encontrar o nosso lugar no reino de Deus? A hora é agora, irmãos. O Senhor está voltando. E o que nós precisamos fazer? Agir como Jesus. Ser humilde e amar de forma sacrificial o próximo. Você está disposto a fazer sacrifício pelo próximo? Como eu falei, cada vez que a gente tem a oportunidade, a gente pensa em nós mesmos, Pensam nos nossos. Claro, irmãos, que se tratando de salvação, e se tratando daquilo que é bom, eu quero que todos os que eu amo estejam comigo, estejam juntos. Mas quando se trata de responsabilidade, quando se trata de fazer o que é correto, é fazer o que é correto. Não é dar jeitinho, não é passar por cima do outro. Porque quando ele diz amor sacrificial ao próximo, ele não está dizendo ao seu filho, à sua mãe, ao seu irmão.
Quantas vezes ele diz, é fácil amar quem é bom contigo. É fácil amar quem cuida de você. Não, é um amor que você vai fazer sacrifício por aquele que nem sequer merece. Por aquele que você não tem nenhum laço de afinidade. Por Jesus. Sua mãe, seu filho, seu irmão merecem a Cristo? Sim. Mas esse é um tesouro que nós não podemos esconder de ninguém. Esse é um tesouro que nós precisamos partilhar. Nós precisamos dividir. E muitas vezes a gente acha que está sendo humilde, a gente acha que está agradando ao Senhor, mas na verdade a gente não tem submissão à autoridade de Deus. E a gente não tem cumprido aquilo que Ele tanto nos ensina. Não é fazer por fazer. Não é fazer com falsa humildade. É fazer reverenciando aquele que te conhece por inteiro, que te criou. É você falar com o Senhor, Senhor, eu sou dependente do Senhor. E o Senhor vai nos mandar as provas, irmãos, porque nós vamos crescer nas provas. Nós vamos ter sim que nos sujeitar às autoridades que Ele coloca diante de nós. E isso não quer dizer que as autoridades serão sempre as justas, serão todas conhecedoras da palavra de Deus. Mas Ele não diz, obedece à autoridade boa, Ele diz, submeta-se à autoridade. Porque aquele que age corretamente não tem a quem temer. Olha que coisa interessante. Aquele que age corretamente não tem o que temer. Jesus é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos entender a importância que o outro tem na nossa vida. E a importância que ele tem para o Senhor. Você é importante para o Senhor, não é? Amém? É importante nós sabermos o quanto nós somos importantes para o Senhor. Mas Ele nos manda amar a Deus em primeiro lugar, com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, toda a nossa força, e ao próximo como a nós mesmos. O próximo é tão importante para Deus como eu e você. Se você tem alguma diferença com o seu próximo, se alinhe rapidinho. A palavra de Deus não fala isso? Se você estiver caminhando e você tiver algo, contra esse que está caminhando contigo, se acerta rápido antes que ele apresente a sua causa para o juiz. Se acerte rápido, irmãos. Vamos nos reconciliar. E aí eu vou entrar onde eu quero. Porque eu quero reler com os irmãos uma palavra que eu trouxe para as mulheres, no culto das mulheres. Marcos já sabe de cor e salteado, né, Marcos? Mas eu vou te ajudar. 2 Coríntios 5. Reconciliar. Reconcilie-se com o seu irmão. Porque esse é o que Jesus espera de nós. Porque nós não vamos poder levar as boas novas se nós estivermos em contendas, se nós estivermos em confusão. O que eu li aqui? O que nós lemos? Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Não façais por contenda. Nada, irmãos, nada. Contenda nenhuma, por coisa alguma. Reconcilie-se com aquele que está te dando prejuízo, com aquele que te traiu, com aquele que você não consideraria. Passe a considerá-lo como alguém importante para o Senhor. Porque todos são alvos do amor de Deus. João nos diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Aí eu não vou citar o livro para não falar bobagem, mas nos é chamada a atenção. Como vão crer se não há quem pregue? Vocês estão entendendo como as coisas se fecham? É para todo aquele que crê. Ele vai crer no quê? Se ele não conhece a palavra, talvez você seja a única oportunidade de pregar para essa pessoa. Então se reconcilie, irmãos. E pregue. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, Marcos.
2 Coríntios, acho que não é essa não. Ah, 5:17, Marcos, por favor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, por que eu falei um pouco sobre considerar o outro superior a si mesmo? Porque nós precisamos aprender com Cristo a humildade, o reconhecimento de que sem Ele nós não podemos fazer nada. Amém? Alguém consegue fazer alguma coisa sem o Espírito Santo? Sem a presença do Espírito Santo, sem a direção do Pai, sem o amor de Jesus? Irmãos, é impossível. O que nós temos, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, se nós de fato recebemos a Cristo, que vai mais do que simplesmente dizer: Senhor, eu te recebo como meu dono, meu Senhor, meu Salvador. Falar, irmãos, é fácil, mas é preciso que haja duas coisas: o falar e o crer. O crer sem falar também não tem êxito. Não adianta você crer só no seu coração e não pronunciar, porque a palavra tem poder. A palavra, ela tem um poder no mundo espiritual. Você define as coisas pela palavra, assim como Deus definiu pela palavra a criação de tudo. Então, é importante você crer, mas você falar, mas é importante você crer. Mas o crer sem o fazer é o que, irmãos? É nada. A fé sem obras não tem sentido. E aí nós não estamos falando de obras de benfeitoria, não. Também essas, porque não adianta a gente pregar Jesus para quem está passando fome e não dar alimento. Mas não é disso apenas que está se falando. Eu creio, mas eu não tomo nenhuma atitude a partir daí que testemunhe a minha fé no Senhor. Então o que vai adiantar a sua fé? Ficar guardadinha para você? Não vai adiantar de nada. Porque o que nos faz realizar a obra e a obra de Cristo, essa obra aí, de sermos embaixadores de Cristo, é a fé. Sem fé é impossível. É impossível crer sem fé e é impossível agradar a Deus sem fé. A palavra também diz isso. Mas o que nós precisamos então? Colocar a nossa fé em prática e as nossas ações. A fé sem obras é morta. Ninguém aqui está falando que nós vamos ser salvos pelas obras, não, tá, irmãos? Isso aí é uma outra veia de uma outra religião. O que eu estou dizendo é que a fé nos possibilita realizar a obra do reino de Deus. Amém? Você está parado e não está fazendo nada? Então vamos ter fé. Vamos pedir ao Senhor que nos acrescente fé. Vamos ler a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Nós precisamos exercitar, enquanto nós podemos, conhecer a palavra, guardar em nosso coração, e ela vai nos impulsionar para que nós tenhamos condição de agir, realizando a obra que Jesus nos delegou.
Ele nos delegou algo, irmãos. Ele poderia ter delegado aos anjos e já teria se cumprido, né? O sobrenatural. Não, ele colocou os anjos ao nosso serviço, para que eu e você possamos realizar, né? Os anjos estão ao nosso serviço, então nós podemos fazer. O que está te impedindo? O que está te impedindo de falar aonde você está do Senhor? Irmãos, não é falar qualquer coisa, é falar a verdade. Nós não temos que inventar, nós não precisamos enfeitar, nós precisamos simplesmente falar a verdade, porque é o Espírito Santo que vai convencer. Quem sou eu para convencer alguém? Quem é você para convencer alguém? Quem convence é o Espírito Santo. Mas nos cabe fazer a obra dele. E qual é a obra dele? Ele já fez o que ele veio para fazer, irmãos. Deus é perfeito, está consumado. Foi isso que ele disse, não foi? Está feito. Então você não precisa de mais nada, está feito. O que você precisa? Crer que você pode, porque Deus disse que você pode. Ele disse que em Jesus nós somos nova criatura. Então as coisas velhas ficam para trás, não importa o seu passado. Se você já se rendeu ao Senhor, e se você já pediu perdão, já se desligou de tudo aquilo que estava te amarrando a Satanás, acabou. Agora é hora de agir. Agora é hora de fazer o que Jesus te delegou a fazer. E Ele não delegou pouco, irmãos. Ele te deu carta branca. Olha o que é isso. Nova criatura nós somos. Tudo se fez novo. A partir do momento que você recebe a Cristo, é aberto um livro inteiro para você escrever com Ele. As melhores histórias vão ser escritas agora a partir dele. Ele te permite fazer isso. Mas qual vai ser a sua história? Você vai, quando Ele te chamar, você vai devolver o livro em branco e a caneta e falar assim: é que eu guardei, ó. Lembra da parábola do Senhor que entregou o talento? Ele te entregou um livro em branco e uma caneta. O que você vai fazer? Você vai escrever a história com Ele? Você vai dar continuidade à história, à palavra dele que está escrita com novos milagres, com novas pregações? Ou você vai devolver para ele: olha só, eu fiquei com medo de fazer e não agradar. Eu fiquei com medo de falar e não ser ouvida. Eu fiquei com medo de ser caluniada. E ele disse: mas isso eu disse que ia te acontecer. Isso já é certo. Você vai falar e vai ouvir um não. Você vai bater e a pessoa não vai abrir a porta. Quantas casas de paz nós fizemos e as pessoas não quiseram? Alguma novidade? Alguém ficou frustrado? Não, porque nós fizemos. Nós fizemos o que era para ser feito. Cabe a cada um tomar a sua decisão. E cabe ao Espírito Santo tratar com cada uma que recebeu o atendimento. Então, não é desculpa. O que o Senhor falou? Eis que os envio como ovelhas para o matadouro. E Ele mandou fazer reserva de alimento? Tem gente aí que faz reserva de alimento. Inclusive os enlatados foram criados, né, para quando o fim do mundo chegar. Para ter bastante comida no fim do mundo. Bom, graças a eles a gente tem as comidas agora, né? Duram mais tempo. Não sei se tão saudáveis. Ele falou para não levar nada. Não leva prata, não leva ouro, não leva bagagem, não leva nada. Vocês acham que nós vamos conseguir fazer alguma reserva de dinheiro se nós permanecermos, né? Eu espero que a igreja seja arrebatada antes. Peço isso ao Senhor, que o arrebatamento seja antes. Mas não sei se vocês estão percebendo que a moeda virtual, ela agora, né, já tem o dólar virtual. Daqui a pouco vai ter também o real virtual. Sabe o que vai acontecer com o dinheiro daqueles que estão pensando em guardar em casa, que é mais seguro? Vai perder o valor. O que você vai fazer com esse dinheiro? Nada. Ou você entra no sistema ou você não tem nada. O cerco está se fechando, irmãos. Alguém vai ter condição de fazer alguma reserva? Você está reservando para quê? Para onde? A nossa reserva já foi feita lá. Jesus já foi nos preparar lugar. Sabe, irmãos, está na hora de nós despertarmos para aquilo que realmente tem valor. E o que realmente tem valor é a palavra de Deus, é Jesus, é a eternidade.
O que nós conseguimos aqui nessa terra, e não é pecado nenhum tentar, né, almejar, querer, vai ficar aqui. Se nós conseguirmos bem, mas se não conseguirmos, não podemos perder a nossa paz, a paz que excede todo entendimento. Aonde você está alicerçado? É em Jesus ou é na riqueza? É em Deus ou é em mamão? Quem é você em Jesus, irmãos? Quem é você no reino? O que você tem feito? Não dá mais para esperar. A hora é agora. Quanto tempo você tem mais de vida para falar com Jesus? Não sei. Você já falou para todos que estão ao seu lado? Você já convidou para conhecer uma palavra? A hora é agora, irmãos, porque... Vamos ler lá devagarzinho, por favor, o Marcos. Tudo se fez novo. 5:17. 2 Coríntios 5:17. Essa palavra no culto das mulheres foi tremenda, irmãos. Foi algo assim que foi realmente o Espírito Santo que preparou. E nós não podemos deixar só para as mulheres, né? Nós temos que mostrar para a igreja quem nós somos em Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Primeira coisa, o que você está diferente desde o dia que você disse, Senhor, eu te recebo. Senhor, vem e transforma a minha vida. O que houve de diferente na sua vida? Porque tem que ter havido algo diferente na sua vida. Se não houve, volta lá. Senhor, peraí. Aconteceu algo de errado comigo. Contigo não, Senhor, porque o Senhor é perfeito. Mas comigo houve algo de errado. Eu não me modifiquei. Eu quero começar agora. Porque sempre há um novo começo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, cada dia é uma novidade de vida em Jesus. Nós estamos sujeitos ao pecado? Estamos. Nós estamos sujeitos a errar? Estamos. Mas cada dia, eu vou colocar até cada hora, é possível fazer novo. Esquecer o erro, esquecer o passado, esquecer as coisas, até as boas. Porque se você estiver cheio de bagagem, mesmo que sejam as boas, você não vai ter lugar para colocar coisas novas. O que já foi feito, foi feito. Amém, glória a Deus. Deixa de lado para receber as coisas novas que estão por vir. Porque igual ao passado não será, mas pode ser melhor. Já pensaram nisso? Foi tão bom, eu não quero me esquecer, mas ninguém vai esquecer, né? Graças a Deus, ninguém aqui tem amnésia. Boas lembranças, que bom. O que é a saudade? Boa lembrança de algo muito bom. Fica a saudade, que bom. A saudade está ali, a lembrança está ali, chega. Eu não vou viver de passado. Agora eu vou me esvaziar para receber novas coisas. Porque o Senhor tem novas coisas a cada dia, a cada hora, a cada instante. Você não tem que se martirizar por um pecado que Jesus já levou na cruz. Entrega para Ele, Senhor, aqui ó, errei, está aqui. Ele não fala isso, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, vocês têm um advogado para interceder por vós. Jesus é nosso advogado, ele vai interceder por nós. Entrega a causa para Ele. Você quer carregar a causa, você quer resolver, você não vai resolver. Jesus já veio para resolver, porque nós não fomos capazes de resolver. Mas Ele veio agora para regenerar. Olha que coisa linda. O que estava degenerado. Jesus vem regenerar. Jesus vem fazer novo. Ele vem fazer de novo. Você não quer aproveitar a oportunidade? Ele está passando aqui. Ele é maravilhoso. E Ele está te dando uma oportunidade para fazer nova todas as coisas. Isso é lindo demais, irmãos. Nova todas as coisas, porque quando ainda a vida, né? Hoje o que nós temos? Fé, esperança e amor. Mas quando chegar a hora, o grande dia, vai ter só o amor. Não vamos precisar mais da fé, porque ela já vai ter se concretizado. Nós já estaremos na eternidade com o Senhor. Não precisamos mais da esperança, porque ela também
se materializou. A esperança é o quê? É que nos faz vencer a luta de cada dia, crendo que de fé em fé nós vamos alcançar a glória. Então não vamos precisar mais da fé, não vamos precisar mais da esperança, porque tudo vai se completar. O que hoje nós temos em parte, vemos em parte, veremos face a face. Será concluído, irmãos, a grande obra terá sido feita. E lembra que por mais que pareça duro, por mais que pareça difícil, é uma leve e momentânea tribulação. Ô palavra abençoada, hein? Ô bênção de Bíblia, que só tem palavra abençoada, né? Ô glória a Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Que coisa linda, irmãos, Deus querer se reconciliar comigo. Que desvirtuei o plano dele, que dei confiança, que ouviu falar de Satanás. Você não consegue, você não é capaz, não abre a tua boca. Ó, fica quietinha, se você falar, você não vai ser querida, você não vai ser aceita. E aí eu me calei. E Deus mesmo assim falou, não, eu te quero. Não tem problema se você não vai me amar como eu gostaria. Não tem problema se você vai se sujar. Eu te quero. E Ele vem e se reconcilia comigo, se reconcilia contigo. O amor perfeito, né? O amor que de fato, quem entende um filho pródigo que na hora que estava lá comendo a lavagem do porco, se lembra que nem os empregados do pai passam por tal situação. Irmãos, muitos se olham, se veem apenas como servos. Servo não tem direito à herança. Mas nem os servos de Deus passam dificuldade, porque Deus está ali sustentando. Só que Deus não revela o plano dele para os servos. Então não basta ser trabalhador de Deus, não basta ser a serva fiel. Deus quer filhos. Deus quer alguém que avance ali, que vá além. Nós somos filhos e servos, amém? Nós somos filhos dispostos a servir. Mas o Senhor tem revelado o plano dele a nós. O plano dele está aí, ó. Ele se reconciliou comigo, se reconciliou contigo e nos entregou o ministério da reconciliação. Irmãos, o que é ministério da reconciliação? Ministério é serviço. Ele está te entregando o serviço de reconciliar as pessoas. Olha só qual é o teu papel. Não é da desavença, é o da reconciliação. Se eu sou de Cristo, eu sou uma nova criatura. E aquela pessoa, né, que era briguenta, que fazia fofoca, que fazia confusão, que estava ali, ó, cutucando, né, nas cabecinhas, e ó, já chegou teu irmão, ó, e não fala nada com ele não, mas ó, o carro dele, acho que ele não pagou a prestação. Não pagou, mas está no meu nome. Ô fulano, não é para falar. Como que não é para falar? Está no meu nome. Ué, já acabou, já fez a guerra ali entre os irmãos. É esse o papel do reconciliador? Não, o papel do reconciliador é chegar lá e falar, ó, tu não está pagando, mas está no nome da tua irmã. O que você está precisando? Por que não pagou? Está precisando de dinheiro? Quer que eu te empreste? Não, vamos lá agora. Se você receber o dinheiro, você vai pagar. E a irmã não precisa nem saber. Quando viu, o negócio está pago, está resolvido. Por quê? Porque ela reconciliou. Esse é o papel daquele que entende o que Deus entregou em sua mão. Agora, isso nós estamos falando, irmãos, de uma questão familiar. Que a mulher sábia edifica sua casa, certo? E o homem sábio também. Agora, e no mundo? Qual é o teu papel lá no trabalho? Qual é o teu papel lá com o teu patrão? Ah, hoje ele não vem não, então, oba, gente, vamos embora mais cedo. Gente, ó, aproveita que ele não vem, hoje ele não vem não. Tem pessoas que cristãos, estão preferindo empregar pessoas que não são crentes, porque os crentes dão trabalho. Olha que absurdo isso, irmãos. Olha, não, olha só, eu prefiro... crente, não, nem me manda currículo não. Eu não quero empregar crente, porque todo crente que entrou aqui me deu trabalho. Uma vez nós vamos conversar com uma pessoa que tinha tido uma loja. E aí, na hora do atendimento, o pastor comentou, eu já fui na sua loja e tal, né? Já fazia muito serviço ali. Ela falou,
mas o senhor não é um dos pastores que me deu cheque sem fundo não, né? Eu falei, misericórdia, Senhor, não é possível isso. Aí ela falou, pastor, eu estou brincando. O senhor não tem ideia de quantos cheques sem fundo de pastores eu tenho. Então, irmãos, esse é o ministério da reconciliação. É desse jeito que a gente vai levar as boas novas e vai honrar o nome do Senhor. Quem nós temos sido no reino? Quem nós temos sido em Jesus? Nós temos o serviço da reconciliação. Pode seguir, Marcos, por favor. Pode passar, já lemos essa parte. O Senhor se reconciliou, se fez pecado por nós. Uma coisa assim muito importante de se dizer, né? Quando Deus se fez pecado, Ele não pôde mais ter acesso ao Pai. E eu creio que essa tenha sido a maior dificuldade que Ele sentiu. É Ele saber que Ele, levando o pecado do mundo, Ele estaria se afastando do Pai. E Ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A dor, Ele estava pronto a encarar. Mas o distanciamento de Deus doeu muito. Ele se fez pecado para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Voltou, Marco? 5. Volta lá no finalzinho. Acho que 5:19. Se reconciliando com o Pai. E aí olha só que interessante. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aí eu quero fazer com os irmãos o que eu fiz lá com as mulheres. Embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? As mulheres agora podem falar o que é ser embaixador. Não é embaixatriz. Muito bem, dona Vânia, embaixadora. Embaixatriz é a esposa do embaixador. Mas Deus não está chamando, Jesus não está chamando as mulheres para ser esposa dos embaixadores. Ele está chamando as mulheres para também assumir o papel de embaixadora. Porque agora a missão é para todos nós. Jesus ama as mulheres. Não tem essa de que em Jesus não há espaço para as mulheres, não. Há espaço para as mulheres, sim. E ali ele está dizendo, quem está em Cristo. Ele não disse os homens que estão em Cristo. Não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Recebendo então, dando o ministério da reconciliação e tornando-os embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. O que é o embaixador? O papel do embaixador é o último degrau na carreira da diplomacia, do diplomata. É o nível mais alto que um diplomata pode chegar. E o que um embaixador faz? Ele tem plenos poderes para atuar em nome de Cristo, né? Em nome do reino. Porque se a gente vai lá no dicionário, né, na enciclopédia, está dizendo em nome do Brasil. Mas nós estamos falando do reino dos céus, amém? Então, o embaixador e a embaixadora, e não existe embaixadora mulher, tá? Não, nenhuma mulher assumiu esse cargo. Olha que coisa interessante. Não importa aqui, nesse mundo secular, mas no reino, o Senhor está te entregando esse papel, que Ele entregaria para qualquer um. Vocês já viram algum embaixador que o presidente ou que o rei, ou lá seja quem for, não confie? É possível? É possível um embaixador ou uma embaixadora que não cumpra a lei do seu país, que não conheça a lei do seu país? É possível, irmãos? O embaixador vai lá para... Não, vamos fazer então aqui, ó, tira todas as garotas da escola, porque a mulher não estuda e tal. Não, peraí. Lá no Brasil não. No Brasil todas as crianças estão na escola, homem e mulher.
Porque se chega um que não conhece a lei, vai chegar lá sei lá onde, nesses países aí muçulmanos, né, que menina não pode estudar, não tem o direito, tereré, e vai achar uma boa ideia, né? Vamos preservar as meninas assim, colocar todas dentro de casa. É possível, irmãos? O embaixador que vá passear aí, que vá trabalhar, que vá e não conhecer as normas, as regras do país, sim ou não? Sim ou não? Eu não vou nem dizer que existem, então, embaixadores de Cristo que não conhecem. Porque não existe também, irmãos. Porque Cristo não vai delegar o poder para aquele que não conhece. E aí é aí que você precisa se perguntar. Eu estou assumindo o meu papel em Cristo? Eu estou levantando a bandeira do reino de Deus? As meninas aí, né, tem batizandos aqui, estão aprendendo. Mas levante a bandeira do reino. Sabe, assuma o seu papel, porque o galardão será grande, irmãos. Aqueles que fizerem da forma como é para ser feita, receberão galardão da parte de Deus. A leve e momentânea tribulação não se compara à glória do porvir. Então, nós precisamos assumir o nosso papel e fazer bonito. Fazer bonito por quê? Porque o amor de Jesus nos constrange. Porque o amor de Jesus não nos permite ficar sentado numa cadeira enquanto pessoas estão perecendo e perdendo a salvação. Vocês entendem o que é isso, irmãos? O amor de Cristo pela minha vida me constrange e me impede de ficar numa posição de comodismo. Eu não posso mais. Esses dias eu compartilhei com os irmãos, eu não sei se vocês viram, uma palavra da pastora Ana Regina, ainda coloquei ali, orientação para a Igreja da Unidade. Qual era a orientação? Quem viu? Qual era a orientação, irmãos? Oração, intercessão. Sem oração, sem intercessão, não se vai a lugar nenhum. Irmãos, às vezes a igreja dorme. Às vezes a gente coloca coisas que são fundamentais e aí passa desapercebido porque parece que não é tão importante. Irmãos, não tem nada que o pastor, que a pastora vá colocar no grupo da igreja que não seja importante. E aí a gente pensa o quê? Na submissão à autoridade. Peraí, tem alguma coisa sendo dita. Peraí, tem alguma coisa sendo falada. O que será que foi dito? O que será que foi falado? Porque nós somos corpo, irmãos. E nem sempre vai dar condição, nós vamos ter condição de ir um a um falando. Mas existem esses momentos, existe o grupo que foi criado para isso. Fiquem atentos. Desperta a igreja. Presta atenção, e é aí nessas horas que você precisa se avaliar. O que de fato eu estou dando importância? Porque o fato de você estar só divulgando algumas coisas no grupo não significa que você esteja fazendo parte de fato daquilo que é fundamental. O grupo é só um grupo, é só uma estratégia, é só um caminho para encurtar, um caminho para facilitar. Mas aqueles que estão atentos, aqueles que estão ouvindo, estão aprendendo, estão crescendo na presença do Pai. Então, o que ele diz ali? Continuando. Ele tem plenos poderes para atuar em nome do reino de Deus, em nome de Cristo, inclusive para celebrar tratados. Aí eu dou uma voltinha lá em Mateus 18, do 15 ao 20, por favor, Marcos. Avança um pouquinho. Avança, pode ir lá para o final. Aqui está falando daquela parte, se alguém pecar contra você, vai com ele, né? Tenta se acertar. Se ele não acertar, leva uma testemunha. Se mesmo com as testemunhas ele não se acertar, leve a autoridade e a autoridade o entregará, né? A autoridade o desligará. Isso é tão sério, irmãos. A autoridade está desligando você da cobertura
de Deus. E aí lá no finalzinho, Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O embaixador vai fazer tratado. O que nós fizemos lá, irmãos, lá na Vila Filipe, ligando aquele lugar ao céu, eu creio que o Senhor operou milagre ali. Porque a chuva, o volume de chuva daquele domingo foi maior do que o do mês anterior. E muito menos coisas aconteceram. Eu creio na palavra de Deus. E a minha fé faz com que eu haja. Olha só que coisa interessante. A minha fé me faz tomar atitudes na obra de Deus. E eu assumo uma postura que não é uma postura qualquer, irmãos. Ser embaixador, ser embaixadora, não é para qualquer um. Ah, então vamos ficar orgulhosos? Não. Lá em Mateus, quando os discípulos voltaram, né, dizendo e alegres, Jesus, eles se sujeitaram a nós, os demônios se sujeitaram a nós, o Espírito se sujeitou a nós, e Jesus fala, não vos alegreis porque eles se sujeitam a vós, se alegreis antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria, irmãos. Se nós temos autoridade e poder vindo do Senhor, é porque nós estamos com Ele, porque nós cremos que nele nós somos vitoriosos. E é Ele que faz tudo por nós, não somos nós. Então a honra e a glória é para Ele, não é para a nossa vaidade. A nossa alegria está em fazer parte do reino. Vocês entendem, irmãos? Qual é a diferença? Ou então realmente vai crescer vaidade, vai crescer orgulho, vai crescer arrogância. E aí o que vai acontecer lá no final? Senhor, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu evangelizei, eu profetizei, eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Não é pelas obras, irmãos, mas é a fé que me mobiliza a fazer a obra. E eu faço a obra para quê? Para que o próximo se reconcilie com o Pai. O único objetivo de eu fazer a obra é a reconciliação daquele perdido com o Pai. Amém, irmãos? Não é para encher a igreja, não é para eu ser importante, não é para eu ficar famosa, não é, irmãos. Se o Senhor quiser nos colocar num outro ponto, se o Senhor quiser fazer algo por meio das nossas vidas, vai ser porque Ele quis, para a honra e glória dEle. Mas as nossas obras, o nosso ministério é reconciliar aquele que está perdido ao Pai. Esse é o ministério. Para quê? Para que ele alcance salvação. E ponto final. Vai encher a igreja, vai vir para a igreja, né? Vai crescer, o espaço vai ficar pequeno. O futuro a Deus pertence. Eu não tenho que me preocupar com o que há de vir. Eu tenho que me preocupar com o que eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? Ah, que coisa linda, ser embaixadora do Rei. O que eu posso fazer agora? Levar o ministério da reconciliação onde quer que eu esteja. Esse é o meu papel. Amém? O Senhor, Ele vai levantar quem Ele quer, onde Ele quiser, com o único objetivo, fazer a vontade dEle. Porque não é para nós, irmãos. Não é para nós. Isso precisa estar muito claro. Não é para nós, é para Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, achá-la. O que é isso? Ah, não, vou me defender aqui, né, eu fico bem, aqui eu sou querida, aqui. Não, irmãos. Entregue a sua vida a Cristo e deixe Ele fazer. Ele vai fazer muito mais. Aquele, né, ele diz, aquele que deixar pai e mãe e vir após mim vai receber muito mais pais, mães, irmãos, filhos. Porque o Senhor, Ele vai sustentar, o Senhor vai conduzir, o Senhor vai cuidar. O que nós precisamos é assumir o nosso papel e começarmos a entender que nós temos autoridade sim para ligar e para desligar. E aquilo que nós fizermos, quem vai honrar é o Senhor, se a honra for para Ele. Amém? Aquele que honrar o Senhor,
o próprio Deus o honrará. Nós estamos aqui em missão. Essa vida aqui é uma passagem. Nós estamos aqui, e é bem rapidinha, porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na eternidade. E por isso, e aí vem a esperança, porque, irmãos, não é fácil. Né? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas quando você tem um entendimento do que é, quando você entende o objetivo, aí você espera no porvir. Deus tem preparado para cada um de nós coisas maiores que nós sequer pensamos ou pedimos. Nós somos limitados, irmãos. Nós não sabemos o que Deus é capaz de fazer. E na nossa limitação, Ele nos usa. Pela graça dEle, Ele nos usa. Pela misericórdia que nos alcançou. Então, quando nós entendemos o propósito de nós estarmos aqui, o propósito de termos encontrado ao Senhor, fica mais fácil suportar a dificuldade. Porque aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, né? E se tratando do que é material, porque nós devemos e podemos sonhar, irmãos. Mas não significa que tudo que eu sonhar vai se realizar, porque eu sou a queridinha do papai. E olha que eu tenho uma conhecida que fala, tu é amada do pai. Aí eu falo, nós somos. Ela fala, não, tu é mais. Amém. Amém. Isso aí é Deus testemunhando. Porque ela que falou, tu já viu isso assim que aconteceu na tua vida? Amém, é verdade, que benção. Tu já viu isso assim, gente? Isso não acontece. Tu é amada, tu é mais amada. Irmãos, Deus tem um amor por cada um de nós exclusivo. E Ele conhece as tuas necessidades. E Ele não vai te deixar. Pode um pai pedir pão? Pode um filho pedir pão e o pai entregar pedra? Ainda que aconteça, eu jamais farei. Ou seja, o Pai verdadeiro, o Criador, não vai lançar fora. Não vai te deixar passar necessidade, não vai. Ainda vai te abençoar. Mas o que você precisa? Não deixar essas coisas tomarem o lugar dele no teu coração. Muitas vezes nós não recebemos a bênção porque a gente quer colocar a bênção no lugar de Deus, quer colocar a criação no lugar do Criador. E aí a gente, se for para novamente degenerar, se for para perverter, o Senhor não vai permitir. Então Ele tem que o quê? Mandar prova, Ele tem que testar e então possibilitar a bênção. Se assim Ele desejar, se assim for bom para nós. Eu já falei para vocês, né? O pastor costuma testemunhar aqui, né? Que o que ele queria, o emprego que ele queria, o concurso que ele queria. E por que o Senhor não deu? Será que da forma como ele estava naquela época, com os pensamentos que ele tinha, será que ele ia seguir o caminho para Deus ou ele ia se desvirtuar? Né? Lidando com grandes quantias, lidando com pessoas que têm conceitos e valores diferentes. O Senhor conhece cada um. Ele sabe aonde o caminho, né? De que forma que Ele vai resgatar aquele que está perdido. Então, onde quer que nós estejamos, qualquer que seja a nossa situação, nós temos que dar honra e glória a Deus. E nós temos que fazer ação de graças. Aquilo que pedires, né? Que sejam todas as tuas orações e súplicas. E ação de graças. Que todas as suas petições sejam conhecidas de Jesus. Com súplicas, com intercessões e com ação de graça. Será que a gente agradece antes de pedir? Será que a gente agradece pelo salário? Será que a gente agradece pela renda? Será que... Não, a gente às vezes já vai chegando no problema, né? E joga todos os problemas. Mas a gente esquece de ver todas as bênçãos. A palavra de Deus nos garante que se nós seguirmos aquilo que o Senhor veio nos ensinar, é uma linha muito tênue, né? Ser embaixadora e ao mesmo tempo humilde. Você alcança o alto nível do escalão. Não é para qualquer um, é para aqueles que estão em Jesus. É o alto nível do escalão. Deus nos deu autoridade para fazer tratados aqui na terra, em nome da igreja dele. Irmãos, isso não é brincadeira. A natureza clama para os filhos de Deus, para que os santos... Uma coisa que até eu quero lembrar aos irmãos.
Nós somos santos, sim. Porque santo é aquele que é separado para Deus. Teve um dia que o pastor falou até por um ato falho. Ele queria dizer, ninguém é justo, né? Porque foi Jesus que nos justificou. E ele falou, ninguém é santo. E eu entendo quando é ato falho, né? Mas é preciso estar claro que você é santo. Às vezes a gente escuta assim, mas eu não sou santo. Você não é do Senhor, você não recebeu a Cristo, você não foi consagrado, você é separado, você é santo. A gente só precisa agora buscar a santificação a cada dia mais. Porque é um processo, né? Ninguém vai sair, né, de um mundo de vícios, né, de valores, né, que foram pervertidos, degenerados, e como um passe de mágica vai se enquadrar. Não. Ele vai crescer no Senhor, né? Ele vai aprender. O mentiroso vai ter trabalho para parar de falar mentira. O que gosta de levar vantagem vai suar para não levar vantagem, mas vai aprender. Porque agora ele entende, opa, eu sou separado, eu sou santo, separado, consagrado a Deus. Eu preciso honrar com o meu papel. Até que você chegue na estatura aí, de embaixador. Porque o mentiroso não pode ser embaixador, né? Porque aquele que é leviano não pode ser embaixador, porque nós estamos falando de algo que é santo. E aí o que você quer? A mentirinha ou você quer esse cargo que o Senhor tem disponível para você? Aí cabe a cada um fazer as suas escolhas. O Senhor não quer mais para um ou menos para um. Agora Ele sabe o que cada um é capaz de fazer, porque Ele não dá, a palavra de Deus também diz isso, mais do que cada um possa suportar. Então, por que Ele entregou apenas 1 talento para um, 5 para outro, 2 para outro? Né? Depois vocês leiam lá para confirmar a quantidade de talento que cada um recebeu. Porque Ele achou, gostava mais de um ou de outro? Não, porque Ele sentia talvez a dificuldade. E Ele não estava errado, porque aquele que tinha dificuldade, tinha tanta dificuldade que nem o único talento que ele tinha, ele desenvolveu. Poderia ter virado 1, 2, 10, 20, mais do que os outros. Irmãos, olhe para dentro de você. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você é dotado de talentos. Use os seus talentos para a obra de Deus. Invista aquilo que o Senhor te deu, porque Ele vai voltar para te entregar galardões. Ele não quer de volta aquilo que Ele te deu. Ele quer te presentear por aquilo que você fez. Ele já tem preparado esses lugares lá no céu para nós. Nós vemos, né, que aquele que for humilde, aquele que realmente servir a todos, alcançará lugar de honra. A palavra dele nos garante isso. Nós podemos ver lá em 1 Pedro 5, 6, por favor, Marcos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Simplesmente, vamos continuar, Marco? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Irmãos, como leão bramando, buscando a quem possa tramar. Pode parar, Marcos, era só aquele ali. Aquele que se humilhar, Deus exaltará. Mas isso aí é muito importante, porque Satanás está a rodear. Ele não quer que você cumpra o propósito que Deus fez. Ele não permitiu que Adão e Eva fizessem, eram só os dois. Imagina, só dois, que medo que ele teve, hein? Se esses dois não se permitem corromper. Quanto nós somos aqui? Vocês acham que ele vai deixar? Ele vai ficar rodeando. Ele vai tentar mostrar uma facilidade. Ele vai querer dizer que tudo isso é ridículo, que ninguém tem prova disso. A dúvida. Se você tem fé, não tem dúvida. A fé é que vai te mover. E é a fé e o conhecimento da palavra que vai fazer você resistir
as astutas ciladas de Satanás e colocá-lo para correr. Você não pode permitir que pensamentos de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não sabe, ou pensamentos de picuinha entre um e outro, né? Ah, mas não, olha só, aquela fulana falou aquilo, foi para mim, não foi para mim. Ah, passou por mim, nem falou comigo. O que Satanás quer? Tirar essa unidade do corpo de Cristo. Porque a igreja dividida não subsiste. Então, o que nós precisamos? Sentiu que é Satanás rodeando? Repreende. Porque aqueles que são fortes na fé precisam sustentar os que estão mais fracos. E a todo momento nós vamos conviver com os fracos na fé. Porque o que vai fortalecer é exatamente a comunhão com o irmão. E se a pessoa não consegue se firmar, ela vai se fortalecer onde? Então, os fortes precisam dar suporte aos fracos. Né? Suportai-vos os mais fracos. Não é no sentido de aturar. É no sentido de dar suporte e carregar junto. Outro trecho está em Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Esse aí está falando do discernimento que nós temos que ter das coisas, né, das proibições, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Olha só, todo o corpo ligado pelas juntas e ligaduras, todo o corpo unido, ligado à cabeça. Precisa haver união no corpo para que a cabeça ela consiga determinar e definir e que os milagres aconteçam, irmãos. Por que aconteciam milagres e hoje os milagres não têm acontecido? Será que nós realmente estamos sendo corpo de Cristo? Ou nós só estamos fazendo parte de um movimento social? Precisamos ser mais do que isso. Igreja de Cristo, irmãos, é mais do que religião. Religiosidade nos afasta de Deus, infelizmente. Amém, Marcos. Lembrando aí que nós não podemos nos deixar levar pela falsa humildade. Aquele que aparenta humildade e que às vezes parece aquele servo muito, muito obediente, né? Tem até roupa de crente. Mas o que acontece quando ele sai da igreja? De que forma que ele se porta? O embaixador de Cristo, a embaixadora de Cristo, ela vai exercer o seu ministério dentro e principalmente fora da igreja. Porque dentro da igreja, irmãos, a gente fica trocando figurinha, né? Eu falei novidade para alguém aqui hoje. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos quem é Jesus, né? Nós cremos no reino espiritual. Então, se a gente ficar só aqui dentro da igreja, a gente só troca figurinha. O nosso ministério vai ser exercido do lado de fora. Ah, para que a gente vem à igreja então? Para fortalecer o corpo, para crescer em unidade, em comunhão, para tratar coisas que às vezes só aqui dentro vão ser tratadas. A gente vem aqui para recarregar as energias e poder então agir lá fora. Aquele que, então não preciso ir, eu já sei tudo. Quem sabe tudo, irmãos? O Pai. Só Ele sabe, não é? Então, a gente vem para recarregar as forças, a gente vem para aprender mais, a gente vem para se autoanalisar, a gente vem para encher o vaso. Enche de unção, enche de poder, enche de graça. Vão recebendo aí, irmãos, estão recebendo? Vão recebendo a graça do Senhor, vão recebendo a unção, vão recebendo a autoridade, para que a gente possa exercer o ministério da reconciliação como autoridades, como embaixadores, realizando tratados, ligando, de preferência ligando a terra ao céu. Amém? Amém, irmãos? Então,
A humildade não é uma característica natural do ser humano. É uma virtude recebida por Deus devido a um viver consagrado. Não pense, irmãos, que nós nascemos com a humildade. A humildade, ela vai sendo adquirida. Nós vamos recebendo do Senhor à medida que nós vamos nos colocando aos seus pés. Eu estava falando do sábado, né? Não sei se eu terminei de falar, acho que não. Mudei de assunto. Então, o sábado ele era ensinado como algo importante. Aquele povo precisava se voltar para Deus. Precisava ter um tempo para Ele. E era um povo tão disperso que Deus falava assim, não faz nada nesse dia. Vem entrar em comunhão comigo. Fica em comunhão comigo esse dia. E aí, Jesus veio mostrar que Ele é Senhor do sábado também. Ele é maior do que o sábado. E hoje, o que nós entendemos? Que o tempo com Deus é algo precioso. Hoje não é um dia. Hoje é o tempo que você precisa ter com o Senhor. Irmãos, quem não tem tempo com o Senhor, não tem reserva de azeite. Sabe aquelas virgens? 5 prudentes, 5 loucas. 5 tinham reserva de azeite, 5 não tinham. Nós estamos falando de noivas. Todas tinham direito de estar naquela situação. Algumas tinham reservas, outras não. Isso fica claro para nós que aquele que não tiver tempo com Deus, que não tiver intimidade com Deus, não vai entrar. Mesmo tendo conhecido o noivo. Olha que coisa séria. Às vezes a gente acha que as loucas, né? Quem eram as loucas? Umas perdidas por aí que chegaram na hora? Não. Eram noivas. Loucas por quê? Porque desperdiçaram. Tinham todo o direito de ter acesso, mas não aproveitaram. E na hora que o azeite findou, que a luz apagou, faltou a reserva. Irmãos, que isso não aconteça conosco. Que nós venhamos cada dia mais nos dedicarmos a Deus, intercedendo, orando, jejuando, com tempo mesmo de ouvi-lo falar, lendo a palavra, cuidando das coisas do reino, irmãos. Vamos pagar esse preço, porque vai valer a pena. Para o Senhor sempre vale a pena. E então, com esse viver consagrado, né, já somos santos, separados, mas nós queremos buscar a santidade e a consagração cada vez mais. Então vamos aprendendo a agir de forma humilde. Irmãos, quem tem o Senhor, quem é cheio do amor dele, está mendigando carinho aí para alguém? Não, irmãos. Ele está cheio de amor para dar. Aqueles que ainda estão necessitando da atenção e do carinho, é porque ainda não entenderam o seu lugar diante do Pai. Porque o Pai está aqui. O Pai, Ele quer essa intimidade com você. Reserve um horário, irmãos. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas Deus não chamou os desocupados. Reserve um horário para você estar entrando na intimidade com Deus. Comece pouquinho, comece lendo um versículo ou um capítulo, comece ali com as tuas orações, né, comuns, vá agradecendo a Deus pelo que você tem, vá oferecendo o que você tem ao Senhor, vá criando uma atmosfera de adoração e você vai começar a gostar disso. É impressionante que a gente começa e não quer parar, e aí dá a hora e você precisa parar e você quer continuar. Porque é bom demais estar na presença do Senhor. É bom demais estar no colo do Pai. Amém? Que você possa usufruir disso e que você não esqueça quem é aquele que está em Jesus. Né? Eu até falei com as mulheres, eu não tenho o hábito de colocar tema, mas esse foi o próprio Senhor que falou, coloca um tema. Quem sou eu em Jesus? Procure cada um perguntar, quem sou eu em Jesus? Eu estou me portando como um embaixador? Um nobre do reino de Deus? Amém? É o próprio Senhor que vai nos galoardear, é isso? Tá bom, viram? Não vou conseguir repetir. Galardoar. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que o Senhor manifeste aí a sua glória e o seu poder. Amém? Vamos orar então.
Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, só um detalhe, né? O importante é estarmos curvados na presença de Deus, no lugar especial e melhor lugar para estarmos, que é no centro da vontade de Deus. Pai, nós nos colocamos, Senhor, gratos a Ti, nessa hora, na Tua presença, Pai. Senhor, Tu és tão maravilhoso, Deus. O Senhor olhou para nós, Pai amado. Sabemos, Senhor, que não merecíamos, ó Deus. Mas Tu tiveste, Senhor, esse olhar de misericórdia para cada um de nós, Deus. E mais do que isso, Senhor, o Senhor veio com esse ato de amor, Pai, para nos resgatar, Senhor. Foi preciso sacrificar o Teu Filho, Deus. E o Senhor o fez, Pai, por amor de cada um de nós. Senhor, que esse amor venha nos constranger a cada dia mais, Pai amado, para não pecarmos contra Ti, nem negligenciarmos, Senhor, tamanha função, Pai amado, que o Senhor tem nos dado, Deus. Senhor, Tu confia em nós, Pai. E essa confiança, Pai, nos dá autoridade, Deus, para realizar tratados no mundo espiritual, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos, Deus, porque o Senhor pegou cada um de nós, Deus, nos limpou, Senhor, nos purificou, Pai, nos consagrou, nos ungiu, Deus amado, e nos colocou, Pai amado, para exercer esse ministério maravilhoso da reconciliação. Senhor, é só por Ti, Deus, só por Ti, Pai amado. Para onde iremos nós, Senhor, longe daquilo que Tu tens, Senhor? Pai, nós mais uma vez Te louvamos, Deus, Te bendizemos, Pai. Eu Te peço, Santo Espírito, que o Senhor mesmo vá convencendo a cada um, Senhor. Situando cada um, Pai amado, onde quer que esteja, Senhor. Independente dos seus afazeres, Pai, mas que o Senhor esteja tirando toda a trava, Senhor, todo o impedimento, toda a timidez, toda a dúvida, todo o obstáculo, Senhor, que tem impedido os Teus filhos, Senhor, que tem impedido a cada um de nós de realizar o Teu querer, Pai amado. Senhor, porque sabemos, Deus, que Tu ainda tens uma grande obra, Senhor, para completar em nossas vidas, Pai. Mas também tens, Senhor, grandes obras para fazer por meio das nossas vidas, Deus. E eu profetizo, Senhor, que essas obras serão realizadas, Pai. Que isso estará, Senhor, sendo feito através de nós, amém, de cada um, Senhor, que hoje está aqui presente, amém, de cada um dos Teus filhos que faz parte da Igreja da Unidade, Pai, de cada um que tem nos assistido, Deus amado, que a Tua graça, Senhor, os alcance, Pai. Que haja, Senhor, discernimento do Teu Santo Espírito, Deus. Que haja libertação, Pai, para cada um, Senhor. Que haja cura, Pai amado, em nome de Jesus. Que haja definição, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua obra seja feita, Pai. Não passe de nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, Deus. Nos usa, Senhor, com graça, Pai, com autoridade e com poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, Deus. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém, Jesus. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Que Ele venha falar contigo e te usar com graça e com poder, em nome de Jesus. Graça e paz.